A paz do Senhor, queridos irmãos. Se você tem uma Bíblia à sua mão, eu quero convidá-lo a abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 36, para nós lermos a partir do verso 1, alguns versículos, e querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos aqui uma palavra para a nossa meditação. Isaías 36, verso 1 diz assim: No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Rabsaqué com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Iquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? E agora do verso 14 em diante, assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Até o verso 18 temos lido. A dúvida, queridos, é um estado de incerteza, de hesitação, a ausência de convicção em relação a um fato ou uma ideia que surge quando não há certeza sobre a veracidade de alguma coisa. É uma condição psicológica que desestabiliza a pessoa. E uma das formas mais eficazes de se levar alguém à dúvida é a mentira. A mentira gera a dúvida principalmente porque mina a confiança, distorce a realidade, cria uma instabilidade psicológica. Mentir, então, é mais do que inventar uma história falsa. É uma declaração falsa feita com a intenção deliberada de enganar. Os mentirosos constroem histórias falsas e depois tentam convencer os outros de que suas histórias são verdadeiras. Desde o princípio da humanidade, a mentira é um recurso usado pelo adversário para destruir a fé das pessoas. No texto que nós lemos, vemos como o inimigo tenta abalar a confiança do povo de Deus com mentiras, com provocações. Aqui nós temos o poderoso império da Síria sob o comando de Senaqueribe, cercando Jerusalém e trazendo medo ao povo que estava ali. Eu quero destacar no verso 15, no verso 18 e depois no capítulo 37, o verso 10, quando 3 vezes ele repete a expressão: não deixe que alguém o engane. É a voz do inimigo, semeando dúvida, confusão e medo. Mas também nós vamos ver no texto a resposta da fé. Ezequias ora, confia e vê Deus agir. Vamos ver sobre as estratégias do inimigo para derrubar a nossa fé no texto que lemos. A primeira coisa, no verso 15, o mensageiro assírio diz: não deixe que Ezequias engane vocês dizendo que o Senhor os livrará. Ele não está atacando os muros da cidade, mas minando a confiança do povo que está por trás dos muros. Ele procura atingir o coração desse povo, insinuando que Deus não é confiável, que a fé é ilusória, que o livramento é impossível. E essa é a essência de toda tentação do adversário, fazer o povo de Deus duvidar da fidelidade divina.
No Éden, lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 1, nós vemos exatamente isso, quando a serpente disse a Eva: é assim que Deus disse? E até hoje nós vamos ver muitas vezes o inimigo sussurrando: você orou, mas ele não respondeu. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Se ele fosse fiel, não deixaria isso acontecer. Você ora, mas nada muda, Deus não vai te livrar dessa. São provocações espirituais que visam corroer a nossa fé. Mas a fé verdadeira não se alimenta das circunstâncias, e sim da palavra de Deus. O inimigo quer plantar a semente da dúvida para que o medo cresça. Mas o que Ezequias faz? Verso 21 diz que o povo, sob ordem de Ezequias, ficou em silêncio. A fé verdadeira muitas vezes se expressa no silêncio confiante. Quando o inimigo tentar colocar dúvida no seu coração, não discuta com ele, vá direto a Deus. Em vez de deixar que a voz do medo apague a voz da promessa, olhe para a palavra de Deus. Ele garante, 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, mesmo assim ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fé vence quando se recusa a duvidar da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece contradizê-la. O segundo ponto que vejo aqui é o inimigo tenta confundir a fé com comparações humanas. Nós vemos aí no texto que lemos, no verso 18, ele diz: não deixe Ezequias enganar vocês. Acaso os deuses das nações livraram as outras terras? O inimigo usa essa comparação, tentando dizer que o Deus que servimos é igual aos outros deuses, às outras religiões, às outras formas de fé. É a voz da razão sem fé, da lógica sem argumentos espirituais. Argumento que tenta medir o poder de Deus pelos resultados humanos. Rabsaque, aqui o mensageiro assírio, usa a lógica aparente do sucesso humano. Nenhum outro Deus resistiu a nós, ele diz, e o de vocês também não resistirá. Mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer outro Deus. A tentativa de nivelar Deus por baixo, dizer que a fé é inútil, é totalmente falha, porque o Deus que servimos não é como os deuses das nações, não é como os ídolos. Ele é o Criador, o Senhor soberano, o Deus vivo. Não entende que ele está enfrentando é o Deus verdadeiro. Mas Ezequias sabe muito bem quem é esse Deus. E no verso 16 do capítulo 37, ele vai até a presença de Deus e ora dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Enquanto o inimigo tenta reduzir Deus ao nível dos ídolos, Ezequias o exalta como rei soberano, porque a fé não se guia por comparações, mas sim pela revelação de quem Deus é. Ainda hoje ouvimos vozes assim dizendo: outros oraram e não deu certo. Há muitas pessoas que têm fé e não conseguem. Todos os caminhos são iguais e levam a Deus. Mas o Deus da Bíblia é aquele que revela-se dizendo como o Senhor, o Rei dos Reis, o soberano de toda a terra. No Salmo 86 e o verso 8, o salmista ele afirma: não há ninguém semelhante a ti entre os deuses, Senhor, nem obras como as tuas. Nosso Deus é o único Deus. E a fé vence quando reconhece que Deus é incomparável. Não há quem possa medir o seu poder. Ainda numa terceira tentativa, nós vemos que o inimigo tenta roubar a esperança com mensagens de medo. No capítulo 37 e o verso 10, há uma carta que chega para Ezequias dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. É uma provocação fria, ameaçadora, calculada. O golpe do inimigo para roubar a esperança,
porque o medo é uma das armas mais eficientes associadas à mentira para roubar a fé do crente. Aqui o inimigo está usando o terror psicológico, a voz do medo, para apagar a voz da fé. Mas Ezequias não responde com palavras humanas. No verso 14 do capítulo 37 diz: Ezequias tomou a carta e a estendeu perante o Senhor. Quando o inimigo ataca com medo, ele responde com fé. O altar se torna o seu refúgio, o trono de Deus a sua defesa. Diante do medo, ele se prostra diante de Deus. Diante da ameaça, ele ora ao Senhor soberano. Diante da dúvida, ele confia no Deus Todo-Poderoso. E o Deus que ouve orações responde. No capítulo 37, o verso 6, e depois no verso 35, Deus diz: não temas, eu defenderei esta cidade e a livrarei. E Deus faz promessas extraordinárias aí, dizendo: olha, ele não vai entrar na cidade, ele não vai aqui fazer absolutamente nada. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, vou tirá-lo daqui. E Deus, então, faz promessas extraordinárias para aquele que confia nele. E Deus não só promete, mas ele age. Naquela noite, diz lá no verso 36 do capítulo 37, o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados da Assíria. Um exército gigante, a maior potência militar do mundo naquela época, foi derrotada sem que Israel levantasse uma espada. Até hoje, queridos, as cartas do inimigo ainda chegam até nós. Diagnósticos médicos, crises familiares, notícias desanimadoras, vozes de medo. Mas a fé não responde com pânico, e sim com oração. Quando o medo tentar dominar, leve a situação para o altar. Deus sempre responde à fé que se ajoelha diante dele. No Salmo 56 e o verso 3, o salmista diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. A esperança vence, a fé vence, quando ela é depositada aos pés do Senhor, confiando que ele é Deus para resolver qualquer crise, qualquer circunstância difícil. Ezequias é um rei que confia, que intercede. E isso nos lembra de um outro rei, muito maior do que Ezequias, que também está diante de Deus e intercede por nós. Ezequias foi confrontado com essas palavras: não te engane o teu Deus. Jesus também na cruz ouviu coisas assim, confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama. Mas Cristo respondeu à afronta com a confiança que tinha no seu Pai. A cruz parecia derrota, mas foi o lugar da grande vitória. E o mesmo Deus que ressuscitou a seu Filho Jesus é o mesmo Deus que defendeu Jerusalém, e o mesmo Deus que luta por nós, demonstrando que nenhuma provocação do inferno pode anular o propósito que ele tem na nossa vida. Cristo é a resposta definitiva à dúvida, à confusão, ao medo. Ele prometeu dizendo: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E porque ele está conosco, nós podemos crer, confiar, descansar. Ainda há vozes que o inimigo lança até nós para atacar a nossa fé. Não deixe que Deus te engane, não creia tanto assim, não espere por um milagre. Mas a voz de Deus silencia a voz da dúvida, porque pela oração as mentiras do inimigo são neutralizadas e a resposta de Deus transforma ameaças em vitórias. O medo pode gritar, mas a fé sussurra mais alto. Quando tudo parece cercado, nós ainda temos um caminho certo, o caminho do altar. O salmista diz no Salmo 20,
Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nele nós confiamos, nele nós temos garantia da nossa vitória. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando eu era pastor, numa cidade muito pequena, o primeiro campo que assumi no interior, nos primeiros meses, a renda muito pequena, tudo difícil. Um irmão um dia chegou e disse: pastor, tem gente dizendo aí que o senhor não vai aguentar nem até o final do ano estar aqui. E eu disse a ele: olha, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa aí, nunca mais o senhor fale disso, porque eu não sou funcionário dessa igreja. O meu patrão chama-se Jesus Cristo, é Ele quem cuida de mim, e Deus me sustentou ali quase 6 anos e até hoje continua sendo meu provedor e também o teu provedor. Nós podemos confiar nele porque Deus é absolutamente confiável. Ele ouve a nossa oração e responde com poder no tempo dele para a sua glória. Que Deus te abençoe, que a fé que você tem, ainda que esteja sob ataque, seja renovada nesta manhã pela palavra de Deus.